Bom dia, bom dia, bom dia. Esse é o nosso café com coragem, que nasceu como objetivo fortalecer a nossa imunidade emocional, espiritual, psicológica. Hoje, dia 10/11/2020, estamos hoje com 23 graus, o tempo abafado, fechadão, mas muito quente. Mas esse é o dia que o Senhor fez para a minha vida e para a sua vida e para todos nós. Iniciando aí também uma nova série, onde nós queremos tratar da questão das curvas da vida, E na verdade a série vai falar a respeito dessas curvas da vida, dessas estradas da vida, da jornada da vida, com o objetivo do quê? De nós ampliarmos o nosso horizonte, ampliarmos a nossa visão em relação à nossa jornada, que não é pequena, é uma jornada grande, e nós precisamos então compreender. Quando nós falamos das estações, sabemos que elas são 4, e quando nós falamos aqui da estrada da vida, da sua jornada, nós vamos entender que essa jornada é longa, e dentro dessa grande estrada e longa, nós vamos encontrar muitas curvas e muitas situações na nossa vida que nós precisamos estar preparados para vencer e preparados para enfrentar. Então, bom dia para todos, bom dia Sônia, bom dia Lígia. 24 graus em Tapetininga, 21 graus em Botucatu no tempo. Então, aparentemente parece que hoje vai ficar quente, porém fechado, como você pode ver. Hoje eu estou na beira de uma grande pista, de uma estrada central aqui no centro de Itu, e essa estrada ela tem muitas curvas, muitas rotatórias, e ela é então para nós o referencial certo de como que é a nossa vida. Eu quero ler com vocês aqui nesta manhã o texto de 2 de Coríntios, capítulo de número 2, versículo 4, 8 e 10. Uma parada para tomar um café com coragem, uma parada para nós tomarmos um suco e seguirmos firme então a nossa jornada, que é sempre marcada por muita alegria, apesar das dificuldades que nós vamos enfrentar. Isso, nós estamos aqui em Itu, cuidando de tudo, de todas as áreas, né? Cuidando do corpo, da alma, e agora também fortalecendo também o nosso espírito. 2 de Coríntios, capítulo 4, de 8 a 10, nova tradução da linguagem de hoje, diz assim: muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas não nos falta amigos. Às vezes somos gravemente feridos, mas nós não somos destruídos, levando sempre no nosso corpo a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista em nosso corpo. Bom dia para Silvia, Lúcia, nossa convidada da Eli, isso é convidada da Eli, amiga da Eli, amiga nossa também, muito bem-vindo. Toma um café conosco aí, um café para nos dar aí coragem. E a primeira pergunta sempre é assim: é muito bom nós viajarmos de carro, voltando para Tatuí novamente depois um desafio, voltando para Tatuí depois. Vamos passar por aí pertinho de Sorocaba na volta. É muito bom nós viajarmos de carro, é bom, uma jornada de carro sempre é muito bom viajar. Eu prefiro às vezes viajar à noite, porque eu não sou muito fã de pegar o calor do dia.
prefiro viajar à noite, que é mais fresco e parece que é menos trânsito, então mais tranquilo. Agora eu quero dividir com vocês esse pensamento aqui nesta manhã, de que nessa estrada e todas as estradas que nós vamos passar, essa aqui, por exemplo, ela tem muita rotatória, mas ela tem muita curva. Para chegar até aqui, a gente vem pela Castelo Branca e a gente vai pegar então sempre uma rotatória, vamos pegar algumas curvas que é quase impossível e difícil para nós enfrentarmos. Por quê? Porque nós precisamos reduzir a velocidade, nós temos que diminuir a velocidade, nós temos que gastar um pouco mais de combustível, temos que dar uma freada, enfim, são as jornadas que a gente acaba enfrentando em uma estrada. E Paulo parece que vem nos ajudar em relação a isso. Tem o caldo de cana lá na entrada do Éden, né? Depois da 78 tem um caldo de cana sempre lá, e é bom parar ali para tomar o caldo de cana, porque o choro é quase meio copo ali. Então existem viagens e as curvas na viagem elas nos incomodam porque elas nos tiram daquilo que era o normal. Você tem que mudar alguma coisa, e é justamente esse pensamento. Quando essas curvas surgem na nossa vida espiritual, quando essas curvas surgem na nossa vida, precisamos chegar em um alvo, mas nós encontramos então uma curva. Paulo está falando justamente isso, justamente a respeito disso. Eu acho que nem todo mundo gosta de uma curva, mas Paulo vai falar a respeito desses estágios e deste momento que nós atravessamos e enfrentamos. Ele vai falar, muitas vezes nós ficamos aflitos, mas nunca derrotados, nunca destruídos. Algumas vezes nós vamos ficar em dúvida, mas nunca vamos ficar desesperados, confiando e acreditando que Deus sempre nos dará um escape. E às vezes ficaremos gravemente feridos, porque às vezes numa curva, e geralmente os grandes acidentes acontecem na curva, pode acontecer um acidente, um capotamento, e geralmente isso são nas curvas, é difícil só uma linha reta apenas se estiver dormindo. Mas em 2 Coríntios 12, 7 e 10, Paulo vai falar assim, os acontecimentos inesperados da vida, ou seja, as curvas, estão sobre o controle de Deus. O versículo de número 7 do 2 Coríntios capítulo 12. Sob provação, e isso vem durante um período, é um período de pureza para permear o nosso coração e nos conduzir para a eternidade. Então, e ele vai continuar dizendo assim, nessas curvas nós sentimos o sofrimento, porque esse sofrimento atinge todos nós, a minha vida, a sua vida, e às vezes atinge quem está perto de nós. E ele diz para nós, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. O espinho na vida de Paulo então se tornou o ícone de força para os cristãos, para aqueles que leem a Bíblia, para aqueles que meditam nas Sagradas Escrituras. Ele vai falar a respeito desse espinho na carne, que tinha como um objetivo abaixar a bola, trazê-lo novamente à humildade. Ele vai dizer assim, olha, por 3 vezes ele veio para me esbofetear, e eu pedi então 3 vezes para que o Senhor removesse aquilo de mim, mas o Senhor me disse que a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então Paulo vai nos ensinar que as curvas da vida vêm para nos aperfeiçoar. Como? Nos tornando então fracos e então frágeis também, para que o poder dele se aperfeiçoe e repouse sobre a nossa vida, ou uma unção diferenciada
repouse sobre a minha vida, sobre a sua vida e sobre a nossa vida. Então, não pense que Paulo era uma pessoa passiva. Nós estamos falando de alguém extremamente ativo, de alguém que estava sempre buscando o crescimento, avançar, crescer e melhorar. E às vezes também é necessário, porque é uma curva de pessoas assim, porque de repente acha que é um muito fazer, ou que nós somos, e vem de nós toda a capacidade, toda a suficiência. E acho que o ensinamento que Paulo quer nos trazer a respeito da curva não é de acharmos que nós somos capazes ou que toda essa capacidade vem de nós, mas que essa suficiência e essa capacidade então vem de Deus. E quando ele submete a sua vida ao Senhor, ele vai experimentar o poder curador do bálsamo que vem da parte de Jesus para a sua vida. Pastor, mas eu já entreguei a minha vida para Jesus. Às vezes nós entregamos a nossa vida para Jesus, mas nós não entregamos o controle da nossa vida para Jesus. Às vezes nós achamos que estamos confiando e acreditando nele, mas nos primeiros revés da vida nós queremos resolver as situações com o nosso braço, da nossa forma, da nossa maneira e do nosso jeito. As curvas da vida vêm para mostrar que eu não tenho um domínio de linha reta e eu faço como eu quero. Eu preciso desse desvio, eu preciso colocar o pé no freio, eu preciso ter um cuidado, eu preciso diminuir a velocidade, porque as curvas elas vêm para todos nós e elas existem na nossa jornada, na nossa caminhada. Paulo, um grande trabalhador, Paulo, um grande apóstolo, um grande servo de Deus. Quando eu digo grande, nós estamos usando a expressão de alguém que se envolveu num relacionamento de intimidade com ele, e nem só por aquilo que ele acabou fazendo também. Agora, se eu quero aprender com as curvas da vida, e se eu quero vencer com as curvas da vida, eu alistei aqui pelo menos algumas lições que eu acho que é importante essa trajetória, é importante nessa trajetória eu tirar aqui lições de grande aprendizado para a minha vida. Se você gosta de viajar, se você gosta de viajar de carro, se você gosta de andar de moto, e até o pessoal de moto também sabe que na curva ele tem que fazer um esforço maior, reduzir a velocidade, ou se não reduzir, ele tem que dar uma inclinada no corpo, precisa se fazer um esforço maior e demanda de um esforço maior. As curvas da nossa vida, as estradas da nossa vida, elas vão existir com alguns objetivos, e eu quero então dividir com você pelo menos alguns desses pensamentos que eu acho importante. Você que dirige, primeira coisa, nós vamos ver que essas curvas são imprevistos que vão acontecer na nossa vida, que vão fugir do nosso controle, e quando essas coisas acontecerem e fugirem do nosso controle, a primeira coisa que eu preciso então aprender na minha vida é não posso menosprezar as curvas da vida. Eu não posso menosprezar as curvas da vida. Por que eu não posso menosprezar as curvas da vida? Porque elas são perigosas. Por que eu não posso menosprezar as curvas da vida? Porque é um sinal para reduzir a velocidade. Por que eu não posso menosprezar as curvas da vida? Porque é um sinal que eu preciso pisar no freio e eu preciso então tomar todo um cuidado. Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 6, vai me ensinar justamente isso, que nós precisamos tomar todo cuidado, não menosprezar as curvas, são um sinal para nós. A pandemia foi uma curva, veio como um sinal para nós, não menosprezarmos aquilo que acabou acontecendo.
Eu preciso então tomar aí um grande cuidado, eu preciso tomar um cuidado nisso, então eu não posso menosprezar, de jeito nenhum, eu preciso ficar bem atento. Então Deus permite essa situação para colocar as coisas no seu devido lugar, para que essas coisas então possam se encaixar, para que essas coisas possam funcionar e funcionar muito bem. Então, primeira coisa, eu não posso menosprezar. Deus permite passar por toda a situação. Então, quando vier situações como essa de curva, preste atenção, pare, analise, olhe, freie, reduza a velocidade, tenha mais atenção. Deus está querendo falar comigo, Deus está querendo falar com você. Segunda coisa, eu preciso aprender quando chegar às curvas da vida, quando vier as dificuldades da vida, eu não posso desanimar. Eu não posso desanimar. Hebreus 12, versículo de número 5. Hebreus 12, versículo de número 5. Porque são os momentos das curvas da vida, os momentos da adversidade da vida, nos momentos em que as intempéries acontecem, nós temos por tendência parar. Enquanto muitos estão acelerando, a gente tem por tendência então desanimar. Por que está acontecendo isso? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? E eu quero nessa manhã dizer para você que não são poucos os que param, não são poucos os que desanimam, não são poucos os que retrocedem, pelo contrário, são muitos. Só que neste momento, para nós retomarmos a nossa coragem e não desistir. Desanimar é mais fácil, entregar os pontos são sempre mais fáceis. Já está difícil mesmo, veio essa curva na minha vida, então o negócio é eu parar, não batalhar e não guerrear mais. Tudo isso é muito mais fácil, é muito mais fácil do que a gente ir tentar recobrar as forças e buscar força onde não tem. É muito mais fácil nós nos acomodarmos e recebermos aquilo como sendo algo definitivo na nossa vida, mas segunda lição que eu aprendo de Hebreus 12, 5 é de não desanimar. Pelo contrário, eu preciso continuar avançando. Deus não nos deu um espírito para retroceder. Deus, pelo contrário, Ele nos deu um espírito de ousadia, de poder e de moderação para nós vencermos as dificuldades e as adversidades da vida. Precisamos vencer as intempéries que vêm. Precisamos vencer essas curvas e saber que elas fazem parte de uma trajetória, que a vida não é uma vida de linha reta, mas é uma vida marcada aí por muitas curvas, e a gente precisa então tomar todo o cuidado nas curvas que essa vida vai nos apresentar. Então, o Espírito Santo ele produz em nós perseverança, crescimento e maturidade. Repita comigo: perseverança, crescimento e maturidade. Vamos lá, mais uma vez, repete comigo: perseverança, crescimento e maturidade. Perseverança, crescimento e maturidade. Isso faz parte então da curva da vida. Pegou algumas curvas aí, né, na jornada, né, irmã Neuza? Então pegou algumas curvas aí, por isso que chegou agora. Não desanimar. 3, eu preciso suportar as curvas. Suportar também as curvas e avançar. Então eu preciso suportar as curvas, segundo Hebreus 12, de 7 a 11. Aceitar que o sofrimento traz para nós um treinamento. O sofrimento nos ajuda nesse treinamento. O sofrimento vem para nos treinar, para nos fazer pessoas melhores, e essa tem que ser então a reação correta. Eu preciso suportar a curva, suportar a adversidade, eu preciso suportar o dia mau. Não importa o quanto a curva seja fechada,
não importa quantas dificuldades a gente passe por ali, não importa o desgaste que isso vai trazer no freio, não importa o desgaste que vai trazer até no gasto a mais do combustível da nossa vida, não importa, a questão nossa então é suportar e continuar realmente caminhando. Os motoristas de Fórmula 1 sempre dizem que na curva, em algum momento, dependendo do tamanho dessa curva, você pode ou acelerar até um pouco mais para ganhar um pouco de tempo. Então eu preciso aceitar, e se eu aceito os desafios, talvez seja para o meu crescimento, seja para mim avançar, para mim ir um pouco mais além. Então, princípios para você se lembrar na hora de quando surgir uma curva em sua estrada na vida. O acidente e o acidente for inevitável. Se você quer tirar algumas lições, é lógico, nós precisamos entender a curva, precisamos não desanimar na curva, precisamos suportar no momento da curva. E se em algum momento o acidente acontecer, eu podia listar aqui, princípios para você se lembrar na hora que surgir uma curva em sua estrada e surgir junto com ele um acidente, e esse acidente for algo inevitável, aconteceu ou vai ter que acontecer. Primeira coisa que eu acho que é muito importante para nós: os momentos de acidente são quase sempre momentos de encontro com Deus. Se aconteceu isso, se aconteceu um revés, se veio uma curva, se aconteceu realmente um acidente na sua jornada, nós precisamos rever os nossos momentos com Deus, o nosso particular com Deus, continuar a nossa jornada suportando tudo isso e arcando também com a realidade daquilo que está acontecendo. Então, um conselho: quando acontecer todos esses momentos difíceis, renda-se ao encontro com Deus. Permita que Ele tome o controle da tua vida, permita que Ele tome o controle das tuas mãos e que Ele cure as feridas que tiver que curar, que Ele refaça o caminho que Ele tiver que fazer, que Ele faça a restauração no carro da nossa vida. E se houve alguma quebradura, deixa que o tempo vai colocar todos os ossos nos seus devidos lugar. Então, primeira coisa, momentos de acidente são quase sempre momentos de encontro com Deus, para que Ele possa falar conosco, ministrar. Então, importante nos rendermos a Ele. Segunda coisa que eu acho que é muito importante e vale a pena como conselho: geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Geralmente crescimento sem sofrimento não é possível. Rick Warren escreveu no seu livro Uma Vida com Propósito: Deus não está indiferente à sua dor e aos seus problemas, só que Ele não desperdiça nenhuma dor. Olha que coisa preciosa. Então, geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível, vai acontecer. E Deus não está indiferente à sua dor e aos seus problemas. Não, Ele está olhando, observando e acompanhando. E Ele não vai desperdiçar este momento para trazer um crescimento para a sua vida. Olha que coisa maravilhosa nesta manhã de café com coragem. Terceira coisa que é importante: se acontecer um acidente, nós vamos nos render a Ele. Então, a terceira coisa que eu preciso gravar bem, aprender, é que a graça é promessa da provisão de Deus. A graça é promessa da provisão de Deus na nossa vida. Paulo diz: tira esse cara daqui, tira esse problema de mim. E o Senhor fala assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. No momento em que você está no limite, no momento em que você entrega. Então, no momento de dor, creia na graça, creia na providência de Deus,
Deus está providenciando algo melhor e algo muito maior para a tua vida, mas no momento da curva, no momento da dor, no momento do sofrimento, permaneça firme, acredite na graça, acredite na provisão de Deus. O Senhor renova as nossas forças, o Senhor renova a nossa caminhada, o Senhor renova a nossa jornada. Quando as curvas da nossa vida surgirem, é hora de nós desenvolvermos um relacionamento maior com o Senhor. É hora de nós entendermos que é o momento que Deus quer nos levar a um crescimento e a uma maturidade, e é hora de nós permitirmos que essa graça maravilhosa de Deus, que é uma promessa, que ele disse para Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder, Paulo, vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. É o momento de choro, é o momento de saber que a graça do Senhor está nos envolvendo aí, e ela vai acrescentar mais e mais sobre a nossa vida. Amém, meu querido irmão? Amém, meus irmãos? Permita que essa graça salvadora te envolva, permita que essa graça redentora te envolva, permita que essa graça que te leva a um novo nível, um novo patamar te envolva quando vierem as curvas da sua vida. Quarto, os momentos de dor produzem crescimento. Os momentos de dor produzem para nós o crescimento. Deus deseja de nós mais amor, Deus deseja de nós mais poder, Deus deseja de nós mais frutos. Ele quer que você seja uma pessoa melhor, Ele quer que eu seja uma pessoa melhor. Ele quer que nós melhoremos a nossa vida. Por isso que algumas curvas aparecem. Por isso que essas curvas ao longo de toda uma reta, ela acontece na nossa vida. Porque é necessário que esse crescimento aconteça em nós. Então, momentos de acidente quase sempre são momentos de encontro com Deus. Geralmente, esses momentos de acidente geralmente trazem um crescimento. E o crescimento sem o sofrimento não é possível. A graça de Deus, ela é a promessa do Senhor para nos revestir a cada dia, a cada momento, a cada instante. Os momentos de dor vão produzir em nós um crescimento, vai produzir em nós um dinamismo. Neste momento não é hora de nós sacudirmos o punho para o céu, ficar chateado, ficar resmungando, ficar reclamando. Não. Momentos como esse é hora de nós levantarmos os nossos olhos para o céu e falar: Senhor, me ajuda a entender esse tempo. Deus vai transformar algo na minha vida e Deus vai transformar algo na sua vida para nos fazer pessoas melhores e avançarmos nessa caminhada, nessa estrada grande que é a estrada da vida, que foi de um chamado lá atrás, e esse chamado vai até a eternidade. Então é uma grande trajetória. Que o Senhor possa nos ajudar. E quinto, para mim encerrar nesta manhã este café com coragem, a nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Aliste isso daqui, que eu acho que isso aqui é muito importante. Isso Deus falou muito no meu coração nesta manhã. Nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Vou repetir mais uma vez. Nossa reação na hora dos imprevistos determina o que nós vamos receber depois. Isso é importante para mim, importante para você, nós gravarmos muito bem isso. É normal tudo isso acontecer. Por quê? Por que, Senhor? Porque é normal tudo isso? Porque Ele quer uma pessoa melhor. Para que, Senhor? Derrapar na estrada ou capotar? Então, por isso que chega uma hora que é uma atitude diferenciada. Se eu for acelerar demais, pode ser que eu capote o carro. Então tem uma hora que eu preciso dar uma freada. Eu não posso olhar para o lado, eu tenho que olhar para frente. Eu preciso manter esse domínio na hora que chegar essa curva e tentar entender o que é que Deus está querendo. E depois que você vencer essa curva, queridos, sigamos em diante. Creiamos nessa palavra de esperança, que foi o que me alimentou e tem me alimentado nesses dias, que alimentou nesta madrugada. Dê boas-vindas à vida. Nós estamos vivos, mais um dia. Estamos aí, atentos,
dê boas-vindas, alegre o teu coração, alegre a tua alma. Querido, as nossas reações, a nossa reação na hora dos imprevistos determina o que nós vamos receber depois. Então tenha sabedoria. Então, lições. Há momentos de acidentes são quase sempre momentos de encontro com Deus. Os momentos de acidentes são quase sempre os momentos de encontro com Deus. Geralmente, crescimento sem sofrimento não é possível. A graça é promessa da provisão e do cuidado de Deus na nossa jornada. Os momentos de dor produzem crescimento dinâmico. E último, nossa reação na hora dos imprevistos determina o que receberemos depois. Então, que Deus abençoe a sua vida. E antes de eu concluir, eu quero perguntar para você, qual a sua decisão e qual a sua atitude se você está enfrentando algumas curvas na tua vida? A estrada, ela não tem atalho, ela tem curvas. Então, dentro dessas curvas, como tem sido a tua reação? Qual tem sido o teu comportamento? E uma outra pergunta também que eu listei aqui, porque a pergunta eu fiz a mim também. Em que momento você está na estrada da sua vida? Ela está em linha reta? Está passando por uma rotatória? Como está a sua jornada? É necessário fazer uma viravolta? É necessário pegar a rotatória e voltar para buscar alguma coisa que ficou lá atrás e depois retornar? Que momento que você está atravessando? Você está atravessando neste momento uma curva perigosa? Pode ser que você esteja nessa estrada aí enfrentando uma curva perigosa. E se você estiver enfrentando uma curva perigosa, entenda qual deve ser a sua reação. Reaja de uma maneira certa. O imprevisto bateu a tua porta, você entende que é hora de voltar. Tenha coragem, volte, pegue aquilo que esqueceu ou que ficou lá atrás, retome a sua jornada. Deus tem algo extraordinário e grande para fazer na tua vida nessa jornada. A curva pode ser que veio para te ensinar nessa caminhada e nessa jornada. Paulo e o autor de Hebreus decidiram crer no Senhor, confiar na sua graça, aceitar o processo da dor como um fator de crescimento. E eu, e você, e todos nós, o que é que estamos fazendo e o que é que como nós estamos reagindo a tudo isso? Que Deus abençoe demais aí a sua vida. Se você está no momento de curva e tem situações para enfrentar e decidir hoje, lembre desses conselhos, lembre dessa palavra. Será saúde para todos nós. É isso mesmo, a estrada ela é longa, ela não se decide em uma semana, ela não se decide em um mês, ela não se decide em 6 meses. A estrada é longa, há um grande caminho a ser percorrido. Como eu disse para vocês no começo, estou aqui à beira de uma avenida cheia de rotatórias, cheia de curva, cheia de carros. Então a atenção dobrada. Quando chega a curva, precisa se tomar todo um cuidado, mas as curvas, elas existem para nos chamar a atenção. E as decisões nessas horas são muito importantes, porque elas vão ditar para nós tudo o que vai acontecer e as conquistas que virão lá na frente. Que Deus abençoe demais o seu dia, que Ele te dê saúde espiritual, emocional e psicológica, que a sua imunidade seja fortalecida nesta manhã para você continuar a sua jornada. Temos sido a geração que vai vencer o Covid, temos sido a geração que estamos enfrentando uma curva gigantesca, e ao sairmos no final dessa curva gigantesca, que essa graça maravilhosa de Jesus Cristo possa invadir a tua vida, e você, eu e todos nós possamos nos tornar cristãos melhores, desenvolvendo o nosso chamado, desenvolvendo o nosso ministério, vendo a glória de Deus se manifestando em nós e através de cada um de nós. Que Deus abençoe a sua vida. E como nós encerramos todo o Café com Coragem, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho,
mas que com Ele também nos dará todas as coisas. A Ele seja a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, Deus abençoe o seu coração. Beijo para você e eu espero você amanhã em mais um Café com Coragem, quando as curvas se apresentam na nossa vida. Toda essa semana vamos falar de curvas que apresentam-se na nossa estrada e qual é a reação que nós precisamos enfrentar e tomar diante de cada uma delas. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua jornada, Deus te fortaleça, te dê uma continuidade de semana maravilhosa na presença daquele que é vencedor, na presença daquele que é eterno, o nosso Salvador. Um forte abraço, beijo no teu coração e amanhã, 10 horas, eu espero você em mais um Café com Coragem. Tchau, tchau.